queridos, pensamentos poderosos. Nós estamos no pensamento poderoso número 6. E eu espero que você coloque em prática todos esses pensamentos, viu? Shalom, amados aí que estão com a gente online. E a gente já começa aqui o programa. E aí eu acabo não dando shalom para vocês às vezes, viu? Me perdoem, é malcriação, né? Que o Eterno bendiga, guarde vocês continuamente. Vocês são amados, por isso que a gente está aqui junto, né? Então, pensamento poderoso, número 6, eu confio no Eterno completamente, não há razão para me preocupar. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Mislei, Provérbios 3:5. Então, a Joyce vai estar tratando conosco como é que na vida dela essa questão de preocupação foi contida. O fato é que muitas vezes você pode imaginar, será que agora então eu não vou ter mais preocupação, Céu? A preocupação é uma prévia ocupação, né? Preocupação, uma prévia ocupação, uma ocupação antecedente, ou seja, você antecede o sofrimento e você começa a ter um sofrimento prévio. Yeshua, ele tomou algumas atitudes que eu acho bastante interessantes para nós, porque ele não começou a falar da morte dele antes de chegar o momento que ele iria partir, né? E isso é bastante interessante para nós, porque se nós observarmos a maneira que Mashiach trata com as nossas vidas, nós vamos compreender muito como nós deveríamos estar tratando uns aos outros ou tratando a nossa própria vida com relação a nossas expectativas e também essa questão que nós aprendemos a nos preocupar. Então, a preocupação, vamos lá na página 168, a preocupação não faz bem algum e pode afetar a nossa vida negativamente. Eu estou certa que você percebeu como se sente absolutamente sem forças quando se preocupa ou está ansioso e perturbado. Porque a preocupação é realmente completamente inútil. Ela é uma perda de tempo e energia, porque nunca muda as circunstâncias. Um pesquisador médico recentemente me disse que 87% de todas as doenças estão ligadas a padrões errados de raciocínio. A preocupação estaria classificada sob o título de pensamento negativo, e todos os pensamentos negativos, na verdade, liberam profundos produtos químicos a partir do cérebro que nos afetam de forma nociva, não é? E um livro popular da doutora Caroline, que ela indica bastante, Quem Desligou Meu Cérebro, não é? A doutora Caroline Luff afirma que temos 30 mil pensamentos por dia e que por meio de uma vida de pensamentos descontrolados, criamos condições favoráveis a enfermidades. Em outras palavras, nós nos deixamos doentes. Apesar do fato de que a preocupação não nos faz bem algum e, na verdade, é prejudicial à nossa saúde e bem-estar, ela parece atormentar multidões, talvez até você mesmo. E é próprio da natureza humana ficar preocupado com as situações negativas do nosso mundo e da nossa vida pessoal. Mas se não tomarmos cuidado, poderemos facilmente ficar preocupados ou medrosos e poderemos acabar pecando, porque a preocupação nos impedirá de confiar no Eterno. E por isso, pior que isso, ao nos preocuparmos, acabamos ajudando o maligno, o diabo, o adversário, no seu objetivo de nos atormentar. Eu acho mais fácil evitar a preocupação de ficar lembrando a mim, e se ficar lembrando a mim mesma que ela é uma total perda de tempo e não faz absolutamente bem algum. Eu gosto de dizer que a preocupação é como se sentar em uma cadeira de balanço, balançando para frente e para trás. Ela está sempre em movimento e nós também ocupados, mas nunca se leva a lugar algum. Na verdade, se fizermos isso por tempo demais, nós vamos ficar esgotados. A preocupação nos impede de viver por fé, rouba a nossa shalom, nossa paz, e quando nos preocupamos, na verdade, estamos dizendo, se eu tentar ao máximo, eu posso encontrar uma solução por mim mesmo, por mim mesma, para esse problema, para o meu problema. E isso é oposto a confiarmos no Eterno. Eu já falei para vocês que nós somos agentes do fazer.
não é? Então, por exemplo, é muito mais fácil você querer jejuar, você querer estudar alguma coisa, do que orar. Nós somos agentes do fazer. E o fazer implica em algo físico, algo de contato físico. Então, o fato de você ler um livro, o fato de você ser edificado de alguma maneira, é muito mais fácil do que a oração que você não tem resultado palpável. Você ora e você não tem contato físico com o resultado do que você está fazendo, embora você possa estar salvando vidas, mandando os anjos do Senhor, os malachim do Senhor, por causa da tua intercessão, o Eterno mandando que esses malachim, esses anjos, venham cuidar da vida de pessoas, você possa estar alterando as existências, você possa estar protegendo os teus filhos de serem mortos, mas você não vê isso. Então é muito mais fácil você jejuar, você ouvir 800 mil áudios ou vídeos, do que ficar na internet, que você vê, embora seja virtual, aquele contato, mas o seu cérebro é enganado que aquilo é real. O seu cérebro é enganado que aquilo é real. A internet, esse acesso de comunicação entre as pessoas excessivo como que nós estamos vivendo, ele não está trazendo a unidade das pessoas. Não está trazendo unidade entre as pessoas. Essas mídias que nós temos, elas servem muito mais para preocupar e ferir do que para trazer algum processo de unidade entre as pessoas. A gente tem de fazer uso desses aplicativos e não deixar que eles nos utilizem. Queridos, eu procuro honestamente ficar o menos possível conectada. O menos possível conectada. Eu vou conectar se eu tenho alguma coisa para fazer especificamente. Se eu tenho uma reunião de oração, se eu tenho algo muito específico para podermos estar lidando pontualmente com alguma coisa, mas eu não quero estar atrelada a essa dependência emocional de máquinas, pelo amor do Pai. Ainda página 69, a origem da preocupação é simples, é deixar de confiar no Eterno para cuidar de diversas situações na nossa vida. A maioria de nós passou a vida tentando cuidar de si próprio, e é necessário tempo para aprender a confiar no Eterno em todas as suas situações. Aprendemos à medida que fazemos isso. Temos de nos levantar em confiança, fé. À medida que fizermos isso, experimentaremos a fidelidade do Eterno. E isto torna mais fácil de confiar na próxima vez. Cada exercício que você tiver de confiança. Eu esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Na próxima vez, você já sabe que Ele faz isso por causa da tua experiência anterior, não é? Costumamos confiar em nossas próprias habilidades, acreditando que nós podemos descobrir como cuidar dos nossos próprios problemas. Eu me lembro de um filme onde uma pessoa lá, eu não me lembro o nome do ator, mas a pessoa, ela tomava uma pílula e essa pílula fazia com que o cérebro dela ficasse extremamente, potencialmente ativado, de modo que ela conseguia encontrar soluções para todas as questões e problemas que ela enfrentava, não é? E aí o que aconteceu? Essa pessoa teve um total esgotamento disso, teve de procurar outras pessoas que tinham feito utilização dessa pílula, tinham até morrido, enfim, não tinham conseguido dar sequência às suas vidas. Mas o filme é extremamente sedutor no sentido de que você sozinho resolve seus problemas. E nós não temos conhecimento do futuro, queridos. É claro que a pessoa virou um semideus, ela tinha um conhecimento do futuro, que é o que as pessoas desejam ser. Elas desejam se tornar como o Eterno, ter uma autonomia absoluta sobre a sua própria vida, sobre o seu destino, mas ela não quer se submeter à poderosa mão do Eterno. Por isso que essa questão, queridos, da nossa arrogância, a gente não compreender com o nosso raciocínio que nós podemos e precisamos depender do Eterno em todos os nossos assuntos pessoais, não é? No entanto, a maior parte do tempo, depois de toda a nossa preocupação e esforço para fazermos coisas sozinhos, deixamos a desejar
incapazes de encontrar solução adequada, e eu diria pior, algumas pessoas se arruinaram nos seus problemas que tentaram solucionar. O Eterno, por outro lado, sempre tem solução para as coisas que nos deixam ansiosos e preocupados. Confiar nele permite que entremos em seu descanso, e o descanso é o lugar de shalom, de paz, onde podemos desfrutar a vida enquanto esperamos que ele solucione os nossos problemas e se importa conosco. Ele resolverá nossos problemas e suprirá as nossas necessidades. Mas nós precisamos parar de pensar por nós mesmos e de nos preocupar com esses problemas. Querer encontrar as soluções de modo próprio. Eu entendo que isto é mais fácil dizer do que fazer, mas não existe um momento melhor do que o presente para começar a aprender uma nova maneira de viver, um modo de vida que é livre de preocupação, ansiedade e medo. Este é o momento para começar a pensar e dizer: eu confio no Eterno completamente e não tenho razão para me preocupar. E aí, eu queria só dar uma corrigida aqui, que a doutora, eu confundi com a doutora Caroline, mas porque como fala em inglês é Caroline, mas aqui é Caroline Leaf, né? Então, e aqui neste momento que hoje eu quero fazer oração com você, não é? Nós não oramos no começo porque eu queria fazer essa abertura com vocês, e para que nós tivéssemos consciência do quanto nós precisamos dessa oração conjunta, depois de a gente compreender que nós somos tendenciosos a procurar soluções por nós mesmos. Nós queremos resolver nossos problemas com as nossas próprias mãos. Nós achamos honestamente que nós vamos tomar um suplemento e vai resolver a nossa vida. Nós vamos fazer determinada coisa, eu vou jejuar 40 dias e o meu problema vai ser resolvido, não é? Por causa do meu esforço. Eu vou fazer um processo de humilhação, vou me colocar de pano de saco na cinza e no pó e eu vou ter resolvido meus problemas. Não, queridos, possivelmente você pode encontrar maiores problemas na sua saúde, no seu funcionamento metabólico, nas tuas reações químicas, não é? E aqui eu queria parar para orar com você. Querido Pai, em nome de Yeshua, nós colocamos diante do Senhor o nosso vício de nos preocupar e o nosso vício de acharmos soluções por meio de nós mesmos. E nós invocamos o Teu nome para reconhecer a Tua autoridade sobre a nossa vida, para reconhecer que nós não conhecemos o futuro e que sabemos que o Senhor é aquele que faz um caminho onde não existe. Somente o Senhor faz um caminho onde não existe. Ajuda-nos, bondoso Pai, a vermos o bem, a estarmos diante do Senhor na beleza da Tua santidade, fazendo aquilo que o Senhor espera de nossas vidas, por amor do Teu nome. Coopera para que nós venhamos a depender de Ti e ouçamos o que é para fazer. Talvez o Senhor nos dirija a jejuarmos, talvez o Senhor nos dirija a fazermos determinadas coisas, mas isso não partirá de nós. Alguns servos seus em depressão, o Senhor deu comida para eles. O Senhor mandou que eles dormissem, como aconteceu com Eliarro. A alguns servos o Senhor deu ordem que eles jejuassem por 40 dias, que eles jejuassem por um período de tempo. Moshe, aconteceu isso, com Mashiach e Yeshua também. Pai, pelo amor do Teu nome, ajuda-nos, Pai, nós a não queremos fazer os métodos que o Senhor tem para que nós cumpramos o que é necessário ser cumprido, porque isso também é um fazer. Quando nós mesmos cavamos soluções com as nossas próprias mãos e nós achamos que estamos fazendo o melhor para Ti. Nos ajude a dependência total da Tua direção, a ouvirmos a Tua voz e nos ajude a compreender que preocupações não vão trazer para a nossa vida nenhum tipo de solução, exceto tomar o sono, nossa paz e as nossas relações, e até a nossa relação com o Senhor pode ser comprometida por causa de preocupações. Pai, nos ajude a compreender que a preocupação é justamente o trampolim do medo. Ajuda-nos a compreender que a preocupação é o trampolim do medo. E este mundo tem colocado muitos trampolins diante de nós. Que nós não mergulhemos no medo,
Nós queremos ser imersos na tua Ruach HaKodesh, mas não no medo. Coopera conosco para o bem, fala conosco, é o que eu te peço, Beshem Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Assim seja, queridos. Vamos lá, página 171. Não seríamos responsáveis se não procurássemos nenhuma solução. Considerar a situação e é o que fazer a respeito de uma coisa, mas colocar o foco nessa coisa é outra coisa bem diferente. Nós podemos nos concentrar nos nossos problemas e a ponto de geralmente deixarmos de observar ou considerar outras coisas que deveríamos observar. Por exemplo, é importante contar nossas bênçãos durante tempos desafiadores, porque isso nos impede de desanimar. Podemos colocar tanto foco no que precisa ser feito que deixamos de ver o que o Eterno já fez por nós. Se você está sendo tentado a se preocupar com alguma coisa agora, reserve tempo para anotar todas as bênçãos que você consegue lembrar e isso ajudará a não ficar sobrecarregado com o problema. Queridos, eu tive uma questão com esta última Covid, eu não tive na outra, mas nessa eu tive, aonde começava a vir sobre a minha vida determinadas preocupações e determinadas colocações que eu vi que eram de cunho espiritual, né? E todas as vezes que me vinham essas palavras, eu olhava que eu tinha uma cama aquecida, estava quentinha ali, estava cheia de suplementos necessários para eu enfrentar aquela Covid. O meu corpo reagindo muito bem, muito bem. Dessa vez eu não cortei a febre, então eu tive febre somente um dia, 30 horas, virou banco, né? 30 horas de febre, eu tive um dia e 6 horas de febre, e depois acabou, cortou a febre, a minha recuperação foi muito rápida, muito ativa, e assim, eu comecei a ver, eu tinha um oxímetro que estava ali do meu lado, eu estava fazendo inalação 3 vezes por dia, então eu olhava aquilo e falava, meu Senhor, o inalador maravilhoso que meu marido tinha adquirido para nós há alguns anos, que a gente não fazia uso porque não tinha necessidade, mas o inalador que não faz barulho, não é? Eu observando, eu não tinha fome, estava com vômito, principalmente nos primeiros dias, mas eu observava a quantidade de frutas, porque eu não conseguia comer nada de sal, mas eu conseguia comer fruta. Então eu observava a quantidade de frutas, minhas filhas estavam me abastecendo, uma das minhas filhas me trouxe um monte de fruta para que nós pudéssemos, e trouxe para mim, graças ao Eterno que ela trouxe, sem eu pedir. Foi algo sobrenatural realmente do cuidado do Eterno na minha vida. Ela trouxe gengibre que cortou o vômito. Eu não sabia que gengibre cortava o vômito. Aí minha filha trouxe o gengibre e cortou o vômito. E eu comecei a enumerar a quantidade. E meu marido ali do meu lado, eu estava cuidando dele, eu estava mais apreensiva com ele na verdade do que comigo, mas em todo o tempo eu falava, eu tenho um organismo que o Eterno me deu, que se restaura por si próprio. O Senhor não foi pego de surpresa com a Covid. Em algum lugar no meu organismo existe estrutura suficiente para enfrentar com esta enfermidade. Ou com essa engenharia genética, não me importa o que nós estamos enfrentando. Não é? E aí eu sabia, eu olhava no meu organismo e eu via cada dia, eu não tive nada do que eu tive da primeira vez que eu tive Covid. Absolutamente nada se compara. Porque os meus pensamentos, eles estavam adequados diante dos ataques que vinham sobre a minha mente, não é? E eu, queridos, eu quero colocar para vocês o fato de você reconhecer tudo aquilo que o Eterno tem feito na sua vida, te faz desbaratar o exército do inimigo, desbaratar literalmente, né? Quando eu coloco literalmente quando você está enxotando as baratas de Hassatã da sua vida, não é? Não deixe essas coisas subirem em você, pelo amor do Pai. Você tem o poder e a autoridade do Eterno para enxotar da tua vida essas coisas. E ali, quando eu reconhecia todas as coisas que o Eterno estava fazendo, não fazia nenhum sentido os ataques que estavam vindo na minha mente. Eu conseguia mostrar para minha mente, olha, tudo isso que está vindo de ataque sobre você é mentira. E a minha mente se aquietava. Eu fiz isso várias vezes, várias vezes. E não importa quantas vezes nós tenhamos de repetir, o Eterno é bom em todo o tempo. E Ele tem cuidado de nós.
Tá bom, queridos? Seguindo aqui. Quando temos problemas, devemos fazer o que podemos fazer e não nos preocuparmos com o que não podemos fazer. Como meu marido sempre diz, faça a sua parte e lance os seus cuidados sobre ele. Nós temos responsabilidades, existem coisas que nós temos de fazer de fato. Mas aquilo que você tem de fazer esteja sob a direção do Eterno. Do contrário, o que pode acontecer com você? Você se desgastar em fazer uma coisa que não vai ter resultado. E aí só vem a frustração. Poxa, mas eu fiz de tudo. Mas você fez de tudo que não era para ser feito, não é? Aquilo em que nos concentramos se torna cada vez maior em nossa mente. É possível que uma coisa pareça muito maior para nós do que ela realmente é. Quando nos preocupamos, colocamos o foco nos nossos problemas. Nós repassamos sem parar pela nossa mente aquele problema e é como se nós estivéssemos ruminando, não é? Meditando nos problemas, não na palavra do Eterno. Quando ficamos ansiosos com as coisas, nós também falamos sobre o que incessantemente está dentro da nossa mente. Porque como está o nosso coração, a nossa boca vai reproduzir, como está em Matitiahu 12:34. Quanto mais nós pensamos, mais falamos sobre o nosso problema e maior ele se torna. O meu marido, há um tempo atrás, nós tínhamos uma prática ruim, uma prática negativa. Acontecia alguma coisa ruim e nós comentávamos dentro de casa. Não é? Puxa, amor, olha, aconteceu isso. Mas como que foi isso? E aí nós começávamos a detalhar. Um tempo atrás, meu marido colocou a seguinte coisa, falou, querida, a gente tem de estacionar qualquer coisa que venha para nós no âmbito de meditação em chateações, coisas que nos aborreçam. Então, o que nós vamos fazer? Nós dois vamos colocar diante do Pai aquilo que está nos aborrecendo e nós não vamos mais falar sobre isso. Nós vamos realmente lançar sobre ele essa questão e vamos aguardar. Como Melech Davi tem uma das orações em Teilim que diz o seguinte, não é? Eu faço de manhã minhas orações e fico aguardando. Eu aguardo a resposta daquelas orações, não é? Então, nós lançamos sobre o Eterno e nós ficamos aguardando. E, queridos, eu não vi realmente das coisas que nós apresentamos ao Pai, uma sequer que tenha caído por terra. Nenhuma das situações que nós apresentamos ao Pai que estava nos aborrecendo ou alguma situação, e algumas das situações o Eterno nos mostrava que o nosso ponto de vista estava errado. Então, isso foi tão prudente para nossas vidas, porque passava um tempo e aquela situação constrangedora, quando a gente ia ver, aquela pessoa estava atravessando uma luta que eu falo, meu Senhor, como é que nós não percebemos, não fomos sensíveis, e a pessoa carregando o mundo nas costas e nós nos aborrecendo com uma atitude negativa, com uma palavra que não caiu muito bem para nós, ou uma expressão, vamos dizer, que nós nos expressamos com o nosso organismo, com nossas atitudes, não adianta, nós temos expressões corporais que as pessoas nos leem por meio dessas expressões. E quando nós íamos ver o que estava acontecendo, meu marido só me falava, tá vendo, querido? A gente não pode se basear nas nossas próprias impressões, naquilo que nos vem como um impacto. Então, a melhor decisão que nós tomamos foi parar de comentar entre nós sobre qualquer situação negativa. Isso nos fez um grande benefício. Mas nós apresentamos diante do Pai. Pai, olha, aconteceu isso, não sabemos o motivo. Só que hoje, nossa escala de valores, no sentido de oração, mudou tanto, queridos, porque hoje nós apresentamos ao Pai e dizemos, Pai, nós não sabemos o que essa pessoa está atravessando. Nos ajude se nós podemos ser úteis. Essa decisão nossa só nos fez melhores, tá bom? Nós podemos passar todo o nosso tempo pensando e falando sobre o que está errado no mundo, ou podemos optar por nos concentrarmos em coisas boas. Podemos focar o que está errado com um membro da família, com um amigo, com um colega de trabalho, ou podemos procurar deliberadamente enfatizar o que está certo. Se 10 coisas estiverem erradas e só vemos 2 que achamos que estão certas, nós podemos fazer com que essas 2 sejam o foco da nossa atenção,
de modo a minimizar as 10 coisas que estão erradas. Esse é um bom momento para lembrar a si mesmo que você pode escolher seus pensamentos. Eu vi muitas pessoas dizerem, não consigo evitar, eu sou uma pessoa preocupada. A verdade é que elas optam por se preocupar porque não sabiam como confiar no Eterno. Nós passamos a ser bons e nos preocuparmos porque praticamos isso também e podemos nos tornar bons em confiar no Eterno se nós praticarmos. Que a sua primeira reação em qualquer situação seja de confiar no Eterno e não se preocupar. Fale com voz alta e diga, eu confio no Eterno completamente, não há razão para me preocupar. Eu queria parar aqui um pouquinho. Eu tenho uma das minhas filhas do coração que ela está fazendo quimioterapia. Ela tem um câncer que não está fora de hora, né? Um câncer que dá em criança e é um câncer extremamente agressivo e deu no joelho, do lado do joelho, na verdade, pegando o fêmur também. E aí, recentemente, ela me trouxe uma questão que aquilo entrou no meu coração, alguém conversando com ela colocou que poderia ser passível de uma decisão médica de amputação da perna. Queridos do meu coração, na hora que aquilo, eu só ouvi ela colocando isso e ela disse, eu não vou tomar preocupação comigo. Aliás, ela fez ontem a última químio, né? Agora nós vamos ver as decisões médicas aí. Mas aquilo entrou no meu coração de amputação, do que queria acontecer com ela e começou a querer consumir a minha mente, porque ela é muito jovem e tem o meu netinho do coração também. E tem o esposo e a vida toda. É claro que eu prefiro ela viva, evidentemente que se houver uma escolha entre uma coisa e outra, evidentemente eu sou a primeira a querer que ela permaneça com vida, a despeito de qualquer perna que seja. Mas aquilo entrou no meu coração de uma tal maneira que eu coloquei e falei, Senhor, isso não está acontecendo, não foi uma decisão, isso não está em curso, isso veio na minha mente para me consumir nesse momento e eu não vou pensar nisso. Eu comecei a pensar na prótese, eu comecei a pensar ela fazendo a fisioterapia para poder movimentar essa prótese. Comecei a pensar em coisas que pudessem me trazer esperança. Queridos, substitua os seus pensamentos, porque à noite eu consegui dormir, ainda de madrugada eu acordei e me veio esse pensamento na minha mente. Eu falei, Senhor, a vida dela está nas tuas mãos. Eu não vou exigir do Senhor absolutamente nada, porque eu estou clamando por cura, eu estou clamando por restauração. Então nós podemos substituir os nossos pensamentos, principalmente quando eles vêm na área de preocupação. A Satã, o inimigo da nossa alma, não quer que cresçamos na confiança. Ele quer que fiquemos cheios de preocupação, ansiedade e medo. Ele trabalha duro para nos distrair do eterno. E o que tem encorajado um foco excessivo nas circunstâncias que nós vemos e não nas soluções que o Eterno tem para nós. Nós acabamos desprezando o que o Eterno tem para nós. Nós devemos desenvolver o hábito de deixar o que está em nosso coração que se torne mais real para nós do que nós podemos ver, nós podemos pensar ou nós possamos sentir. Meu coração sabe que eu posso confiar no Eterno completamente, mas a minha mente costuma me dizer para me preocupar. A Joyce, ela passou por 2 cânceres, né? Eu não sei se vocês sabem disso. Tem o testemunho dela, eu não sei se está em português. Meu marido recentemente viu, e quando ela, primeiramente, acho que foi o câncer de mama. E aí o Dave falou, não, vai tirar a mama, vai acontecer. Ela falou, o Eterno não me falou nada disso. Ele não falou que eu tenho que tirar a mama. Não é? Eu não estou falando para você fazer isso, queridos. Eu estou falando o que a Joyce compartilhou. Não é? E aí ela foi orando, foi buscando a presença do Eterno e todas essas coisas, e ela foi curada. Ela não fez os tratamentos, as coisas que foi indicada para ela, não fez. Ela foi realmente curada. Passado alguns anos, deu um câncer em outro lugar. E, de novo, o Dave falou para ela que ela tinha que ir no médico, nós vamos ter que fazer aquele desespero, todas as coisas mais, e o Dave é o mais tranquilo da família. E ela falou, Dave, o Senhor não me falou nada sobre isso.
E com o segundo câncer foi a mesma coisa, as mesmas atitudes, as mesmas ações que ela teve com relação ao primeiro. Claro que ela fez cirurgia de prótese, ela fez várias coisas que para ela manter a estabilidade, todas as coisas que ela tem até o dia de hoje. A Joyce está com 80 e poucos anos de idade, acho que 83 anos, não é? Mas ela tem o procedimento daquilo que ela tem ensinado para a gente. Eu admiro profundamente. Eu sei que muitas pessoas que conseguem até criticar a Joyce Meyer, mas eu sei o quanto o Eterno tem usado a vida dessa mulher, na minha vida e na vida de muitas pessoas. Se Rassatan puder fazer com que pensamentos no que está errado e no que poderia dar errado em uma situação, para que torne o centro das nossas atenções, isso vai poder nos impedir de sermos capazes de confiar no Eterno. E é por isso que em Hebreus 12:2 nós somos instruídos que nós devemos olhar de desviar o olhar de tudo que nos distrai e olharmos para Yeshua, que é o autor e consumador da nossa confiança, da nossa fé. Se esperarmos no Eterno, pensaremos nele, falaremos da sua bondade, colocaremos o foco na confiança e à medida que usarmos a nossa confiança, descobriremos que ela cresce. Uma pequena confiança pode se tornar uma grande confiança, uma grande fé por meio do uso. À medida que damos passos para confiar no Eterno, experimentamos a sua fidelidade e isso, por sua vez, nos encoraja a termos uma confiança maior, uma fé maior. À medida que a nossa fé se desenvolve e cresce, os nossos problemas têm menos poder sobre nós e nós nos preocuparemos menos. Nós podemos optar por pensar sobre o Eterno, o que Ele pode fazer, como Ele pode agir e intervir sobrenaturalmente no que nós estamos vivendo. E se nós pensarmos continuamente sobre a dificuldade da nossa situação, nós poderemos terminar desesperados. E isso significa que nos sentimos incapazes de encontrar uma saída, e é verdade, porque nós somos mesmo, não é? Mas o Eterno tem solução para todos os nossos problemas. Nós nos sentimos presos em uma armadilha, então é fácil entrar em pânico, começar a fazer coisas irracionais e ter reações irracionais. E isso só aumenta o problema. As Escrituras nos dizem que o Eterno sempre providencia o escape. 1 Coríntios 10:13. Embora você talvez não veja a saída agora, ela existe. E o Eterno vai revelar à medida que você confiar nele. Aí tem uma atividade que eu pense nisso. Que situação você está enfrentando agora, na qual você pode optar por confiar no Eterno em lugar de se preocupar? E é um exercício contínuo. Queridos, eu tenho um exercício número 2 para vocês. Quantas vezes a sua preocupação te ajudou a solucionar o que quer que seja? Quantas vezes a sua preocupação trouxe solução aos seus problemas? Eu acredito que todas as vezes que nós não temos resultados naquilo que nós estamos executando, deveria ser para nós Claro, eu não estou falando de você tentar, não é? A minha filha, por exemplo, ela teve 3 reprovações na carteira de habilitação. Eu não estou falando para você não tentar. Na 4ª ela passou, não é? E as pessoas queriam que desse dinheiro para as pessoas lá para ela passar, porque algumas situações realmente foram reprovações injustas. Mas a nossa atividade, o nosso desejo, o nosso sentimento sempre foi de fazer o bem, de ensiná-la que ela tinha capacidade para superar o medo. Se nós não tivéssemos agido assim, ela não teria confiança em outros desafios que estavam diante dela. Além de que nós seríamos um péssimo modelo para nossa filha, se nós tivéssemos pago para ela ter uma carteira de habilitação. Então, queridos, faça um exercício também sobre quais comportamentos você teve em situações onde você se dedicou à preocupação ou à sua própria atividade solo. Atividade solo, que eu digo, é uma atividade onde o Eterno não tem intervindo na sua vida, onde Ele não estava junto com você para você solucionar o seu problema. Eu tenho certeza que isso vai desmotivar você a continuar seguindo também o caminho da preocupação ou do fazer. Do fazer. Cuidado com o fazer, queridos. Se não é sob a direção do Eterno, você pode estar incorrendo em um pecado maior ou em atitudes que vão gerar problemas maiores sobre a tua vida. Tá bom? É a história do mentiroso, né? O mentiroso conta uma mentira,
Aí ele vem e conta uma outra mentira por causa da mentira que ele falou. E quando ele vai ver, não tem jeito. As pessoas todas vão saber que tudo aquilo que ele colocou era mentira. Cuidado com isso. Que o Eterno trabalhe na sua vida. Muito obrigada por esse tempo que nós estamos juntos, viu? Não esqueça de deixar o seu joinha, ativar o sininho, não é? Assinar o nosso canal e a gente vai seguindo junto com pensamentos poderosos. Em nome de Yeshua. Beijos no seu coração. Fique na Shalom do nosso Pai.